Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, alunos da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato ao Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que assiste esses vídeos devocionais. São vídeos diários com o propósito de te auxiliar no estudo da sua lição. Espero verdadeiramente que esteja cumprindo esse propósito de te ajudar a compreender as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Ovani. Espero que os irmãos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Antes de nós iniciarmos esse devocional, já quero deixar aqui o meu abraço e os meus sentimentos, ao nosso irmão diácono José Rodrigues e ao presbítero Samuel, meu amigo, bem como toda a família, o Caleb, nossa irmã Débora, nossos irmãos que estão enlutados, que essa família abençoada possa receber o nosso abraço. Eles perderam a matriarca, nossa irmã Abigail partiu para o Senhor, e diante desta perda lastimável, nós só podemos deixar o nosso abraço e as nossas orações, que o Espírito Santo de Deus venha consolar, trazendo paz e conforto, para que a gente possa receber tudo que vem de Deus, que o Espírito Santo possa abraçá-los nesse momento de consternação. Queridos, a orientação da nossa leitura complementar para o texto de hoje está no livro do profeta Naum, no capítulo 1, a partir do verso 8, que diz assim: Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem do vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos, como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses terminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando ao longo dessa semana para a lição de número 8 do terceiro trimestre, que tem por título Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Ao longo desse trimestre nós estamos estudando os livros dos profetas menores. Então nós já estudamos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, estudamos o livro do profeta Obadias, o livro do profeta Jonas e o livro do profeta Miqueias. E ao longo desta semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Naum. O livro do profeta Naum tem apenas 3 capítulos. Nós acabamos de ler todo o capítulo 1. Haja vista nós termos lido do verso 1 ao verso 7 no devocional de ontem. Então, a própria leitura complementar já nos dá esse direcionamento da leitura integral do livro. No devocional de ontem, nós vimos um breve panorama bíblico e histórico e contextualizado sobre a vida do profeta Naum. Então nós vimos que o significado do seu nome é conforto, o confortador. Vimos que
o profeta é da cidade de Elcos, né? Falamos que essa cidade não tem um consenso ou uma definição exata da sua localização geográfica, mas ao que tudo indica, fica no território do Reino do Sul, né? Já que o Reino do Norte já havia sido levado cativo pelo próprio Império Assírico. Nós vimos que Nínive é a capital do Império Assírico, que havia crescido. Vimos que essa cidade de Nínive é a mesma cidade onde Jonas levou a sua mensagem profética. Falamos um pouco sobre a similaridade dos ministérios, né? O profeta Naum, ele guarda essa afinidade com o profeta Jonas, porque ambos profetizaram sobre a mesma cidade. E a profecia é muito semelhante. Enquanto Jonas abre uma porta de misericórdia, de arrependimento de 40 dias para que o povo se arrependesse, a mensagem de Naum é uma sentença de destruição, né? Então não havia espaço para arrependimento. Vimos que um dista do outro 130 anos. Então 130 anos depois da profecia do profeta Jonas, agora Naum também vai trazer essa mensagem profética de destruição. Vimos também que a mensagem do profeta Naum se assemelha bastante com a do profeta Obadias, que levou uma sentença de destruição aos edomitas, aos descendentes de Edom. Nós já havíamos falado que Jonas, Naum e Obadias, eles formam um grupo dentro dos profetas menores, daqueles profetas que vão levar a mensagem para fora das fronteiras de Israel, né? Então, Deus ele também leva a mensagem para outras nações. O profeta Amós, no seu livro, ele também, logo nos primeiros capítulos, no capítulo 1 e 2, ele vai dar mensagens para várias nações, mas não era o foco central do teor do livro, da mensagem, né? Diferente do ministério de Jonas, Naum e Obadias, que foram levados exclusivamente para dar essa mensagem. Então, nós falamos bastante coisa até o momento. Enquanto a primeira sessão do livro, que foi o que nós lemos ontem, do verso 1 até o verso 7, é basicamente um salmo de exaltação ao poder, à majestade e à soberania de Deus, mostrando que Deus está atento e tem poder sobre todas as coisas. Os mares obedecem ao seu mando. A ordem do Senhor o mar seca, nos faz lembrar do Mar Vermelho, né, para a passagem do seu povo. A ordem do mandado do Senhor, os rios se secam, né? Nos faz lembrar do Rio Jordão, que se secou para passar o profeta Elias e Eliseu, também para passar o seu povo na tomada de Jericó, né? Então é um salmo de adoração, de exaltação ao poder e à majestade do Senhor. A partir do verso 8 até o verso 15, inicia-se a segunda sessão do livro, que vai trazer a mensagem propriamente dita. Então, o teor da mensagem são dois, né? O primeiro nós já falamos, que é a destruição de Nínive. Eu quero ler para os irmãos o segundo livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do verso 13, vai contar o momento em que Senaqueribe, rei da Síria, vai sitiar Judá, o reino do sul. Nesse momento, o reino do norte já havia sido levado cativo. Essa mesma passagem ela é narrada pelo profeta Isaías, no capítulo 36, a partir... Eu vou ler só o verso 18, do 18 ao 20. Mas lá no verso 13, do capítulo 18 do segundo livro de Reis, diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Né? Então ele está submetendo ao rei da Síria. Agora eu vou ler Isaías 36, 18 ao 20, que diz assim: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles
a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos. Então aqui é uma afronta de Senaqueribe, rei da Síria, a Ezequias, rei de Judá. Aquele império havia crescido e dominado muitas cidades. O comentarista ele diz que era uma prática do Império Assírico, além da sua crueldade, a sua brutalidade com as nações, era tomar as imagens dos deuses dos países que eles dominavam. Eles levavam para Nínive essas imagens. Por quê? Aquelas terras, aqueles territórios, confiavam a sua segurança nos seus deuses pagãos. Então, quando Senaqueribe dominava, quando a Síria dominava aqueles países, eles levavam a imagem daqueles deuses, simbolizando que aqueles deuses não foram capazes de protegê-los, né? E diante do povo de Deus, ele vai fazer essa afronta. Cadê os deuses que protegeram essas nações? Por acaso eles puderam impedir que eu os dominasse? Tanto Samaria, seu irmão, eu também o levei cativo. E o contexto da passagem bíblica vai nos dizer que Ezequias vai apresentar essa afronta diante do Senhor. E Deus vai enviar o profeta Isaías para levar essa mensagem profética de socorro a Ezequias, impedindo que Senaqueribe exilasse a Judá, da mesma forma que exilou o reino do norte. Então é interessante, queridos, que Deus cuida do seu povo, né? Ao contrário dos deuses pagãos, né? Senaqueribe e qualquer império no mundo precisa se submeter ao nosso Deus. Então, a mensagem de destruição da Síria era também um alento, um conforto para o povo de Deus. Então, lá no verso 12 do capítulo 1 vai dizer: assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Então esse é o primeiro teor da mensagem do profeta Naum, a destruição do império assírico. Mas uma vez que eles fossem destruídos, um povo tão terrível que afrontava o povo de Deus, né, essa mensagem precisava também fazer menção de um alento de Deus ao seu povo, que é o que ele vai fazer ainda no verso 12. Ele começa a dizer: meu povo, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Né? Aí lá no verso 15: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, a Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Ei, querido, a igreja nos dias de hoje é o portador das boas novas. Porque hoje o povo de Deus passa por aflição, por angústia, por perseguição, mas a igreja está anunciando, né, sobre os montes palavras de boas novas, que o Senhor Jesus, ele voltará, e essa é a nossa esperança. O inimigo da igreja, o inimigo do Senhor, né, sofrerá o juízo, e a igreja encontrará socorro no Senhor, e não será mais afligida, porque irá habitar com o nosso Deus nas mansões celestiais. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, traga conforto ao seu coração. Lembre-se que há um Deus que zela pelo seu povo, ele está atento ao nosso sofrimento, à nossa angústia, né? E brevemente ele voltará para nos trazer consolo e nos tirar das nossas aflições. Que Deus te dê uma terça-feira de bênção e de vitória. Em nome de Jesus, fique com Deus.